Olá, estamos chegando com mais uma entrevista coletiva aqui pela Band Triângulo. A você das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Sudeste de Minas Gerais. Um grande abraço, seja bem-vindo com mais uma entrevista coletiva e hoje recebendo a visita do presidente do Grupo Zema, o senhor Ricardo Zema, que comanda uma empresa com operações em distribuição de combustíveis, lojas de eletrodomésticos, revendas de automóveis e motos, entre outros segmentos. Um exemplo de empresário de sucesso em Minas Gerais. Obrigado pela presença, senhor Ricardo. Eu que agradeço o convite de vocês. Espero que não vou decepcioná-los. Eu estou aqui também com o jornalista Gregório José, também, que vai acompanhar essa entrevista com o senhor Ricardo. É um prazer novamente estar aqui nessa bancada. Bom, Ricardo, senhor Ricardo Zema, a gente pode começar falando do nome Zema, né? O nome Zema não é um nome comum no Brasil, em Minas Gerais, é um nome que veio da Europa. Veio da Europa. A origem Zema é da Grécia. Depois o pessoal da Grécia, o Zema, passaram para a Itália, né? E foi aonde que expandiu, né? O senhor tem uma descendência italiana? Descendente italiana, de Reggio Calabria. As avós do senhor vieram da Itália? O meu bisavô veio de lá, o meu avô veio com 9 anos de idade, né? Não veio direto para Araxá, não? Não, eles vieram para São Paulo. De São Paulo foram para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto o meu avô já passou a ser chofer, né? Motorista, né? E arranjou um emprego com um médico, né? Eram imigrantes que vieram tentar a vida no Brasil. Tentar a vida no Brasil, é. Uhum. Então, eles foram para Cravinhos, né? Tinha uma fazenda lá que eles trabalhavam e o que ele ganhava não estava dando para ele viver, né? O meu bisavô, né? Então, trocou de emprego, tudo. Depois ele passou a ser gerente de uma das fazendas do Francisco Schmidt, que era o maior produtor de café do mundo. Ele tinha 62 fazendas na região de Ribeirão Preto, né? Então, aí os filhos foram crescendo e pressionaram ele que não queria trabalhar na enxada, né? E mudaram para a cidade de Ribeirão Preto. O meu bisavô comprou um terreno na periferia, vendia verdura, e o meu avô arranjou emprego numa fábrica de móveis, né? Um dia ele viu chegando lá um caminhãozinho levando uma tora de madeira e falou: quero ser chofer, né? Então entrou na autoescola, tirou carteira de chofer e foi trabalhar para um médico, como motorista. E depois ele casou com a minha avó, nasceu meu pai, a despesa dele aumentou, ele foi atrás do patrão dele e falou: doutor, eu estou muito satisfeito aqui, mas eu quero ver se eu tenho um emprego, o senhor sabe de alguém para me trabalhar à noite como motorista, né? Eu tenho o Quirino Alves, o rei da roleta do Bacará, né? Então levou lá o meu avô e ele já começou a trabalhar à noite, né? Então ele trabalhava para o médico das 8 às 5 horas da tarde, parava quando era 6 horas da tarde, ele já pegava o carro do Quirino Alves para levar o pessoal de Ribeirão Preto para julgar. E depois trazia de volta, né? E ficava até às 11 horas, depois ia dormia, né? Então o início dele foi esse. Foi difícil também, né? E tem uma coisa, isso é sempre ligado ao setor automobilístico. Ali começou a Zema, basicamente. Pela paixão pelo automóvel, ser chofer de carro, começou a criar a empresa quando vocês mudaram para Araxá. Começou desse jeito. Aí o meu avô, então, o patrão dele, o Quirino Alves, falou para o meu avô, falou: Domingos, eu peguei maleita e a única coisa que cura a maleita é a água sulfurosa de Araxá, me leva em Araxá, né? Então meu avô trouxe ele aqui em Araxá e tinha que tomar água sulfurosa de manhã cedo em jejum, antes do almoço em jejum e antes do jantar, né? Então ele ficou praticamente à toa, ficou lá mais ou menos uns 20 dias. E recebeu uma proposta de emprego, mas ele não aceitou, porque a família dele, da minha avó, todos moravam em Ribeirão Preto, né? E voltou, passou mais ou menos uns 6 meses, ele pegou a mesma doença, né? Pobre, sem condições, o que ele fez? Ele saiu de Ribeirão Preto, de trem de ferro, foi até a estação do Cipó, e na estação do Cipó para Sacramento, teve o segundo bonde elétrico instalado no Brasil, que era de um político muito importante, que era dono dessa empresa, que chamava Autoviação Sacramento Araxá, né? Então aceitou o emprego e trazia o pessoal que vinha de Ribeirão Preto para fazer uso das águas, saía de Sacramento, ia até Araxá e voltava, né? Então, com 30 dias completamente curado, ele foi em Ribeirão Preto e trouxe a família de mudança
para Sacramento, né? Então a minha avó era, naquele tempo falava modista, era costureira, o que ela ganhava fazia despesa. O meu avô guardava o salário dele integral. Então ele trabalhou 18 meses lá e com a economia que ele fez, ele comprou o primeiro carro dele e constituiu a primeira empresa do grupo nosso hoje, né? Que chamava Autoviação Araxá Uberaba e mudou para Araxá. Então, o início foi isso. Né? Senhor Carlos, o senhor é de agosto de 1942. Fez agora, recentemente, 71 anos. 22. O senhor nasceu já em berço? Já nasceu assim de bem de situação? Ou naquela época não era bem assim? Não, a firma nossa era firma pequena, mas era bem, era estabilizada, tudo, né? Uma firma pequena, mas bem sólida, tudo, né? Agora o senhor começou a trabalhar mesmo no grupo, ali na empresa do pai do senhor, dos pais, que era com 14 anos de idade. Né? O que fez com que o senhor entrasse já tão cedo assim, né, nesse tipo de trabalho? Porque o meu avô, então ele fundou essa firma dele e numa das primeiras viagens que ele fez para atravessar o Rio Araguari, que naquele tempo chamava Rio das Velhas, ele saía de Araxá e ia até Uberaba, né? Para atravessar o rio, deu uma ventania, o carro dele caiu dentro do rio. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele desanimou, não. Ele voltou, comprou um outro carro, depois comprou o segundo, comprou o terceiro. E as estradas, tinha que entrar em todas as fazendas, né? E ele teve que comprar um tratorzinho também para dar manutenção, para fazer as estradas, né? Então ele montou uma pequena oficina e o pessoal, quando ia achar que tinha o carro, falou assim, quem conserta o carro? Eu procuro o Domingos Zema, né? Então ele montou uma oficina para prestar serviço. E no dia 12 de maio de 1923, ele foi nomeado revendedor Ford em Araxá, né? Que é a fundação da nossa empresa. Então, em maio agora, nós completamos 90 anos de fundação. Então, a empresa começou assim, né? Agora, como é que hoje, começou já com o setor de automóveis, né, com concessionárias, e hoje já tem outros segmentos, né? Um dos grandes conhecidos também aqui na região, aqui é o eletrodoméstico, a Eletrozema. Como é que foi essa diversificação nesses setores? Porque o meu pai assumiu a direção da empresa, né? Na década de 40 e poucos, né? E quando foi em 57, ele faleceu num acidente aéreo, né? Ele como passageiro, estava ele, a minha mãe e a minha irmã de 7 anos. A minha mãe quebrou as 2 pernas, esmagou 3 vértebras da espinha e teve uma fratura na cabeça. E a minha irmã de 7 anos não teve nada. Então a minha mãe contava que o meu pai, ele era piloto, ele entendia muito, ele percebeu que aconteceu alguma coisa, ele levantou, amarrou o cinto da minha mãe e da irmã, que eles eram passageiros. Isso durante o voo? O avião voando, né? E a minha mãe conta que quando meu pai estava em pé, o avião bateu no morro, na Ilha Anchieta, no Pico do Papagaio, né? Morreram 28 pessoas, salvaram 4. A minha mãe quebrou 3 vértebras da espinha, quebrou as 2 pernas e teve uma fratura na cabeça, né? Ficou 6 meses hospitalizada. Então, com isso é que eu comecei a trabalhar, né? Eu repetia a segunda série, meu pai me punha de castigo, eu fugia para jogar futebol, que era a minha paixão, né? Aí eu senti um complexo de culpa tão grande que com 14 anos eu comecei a trabalhar então na empresa, né? Mas um menino que com 14 anos não sabe nada, né? Com 16 anos eu assumi a seção de peça, com 17 eu passei a tomar conta do posto, da oficina, comecei a vender carro, né? E o meu tio tomava conta da área financeira, que era o meu pai que fazia, e falava comigo, ó, procura o fulano de tal para comprar um carro assim, né? Que quer comprar. Então eu levava o carro, ele falou, ó, vende pelo custo, nós estamos apertados, precisando de dinheiro. Eu falei assim, então quanto que é o preço? Então vamos pôr um valor simbólico hoje, 30 mil, né? Faz por 27 que é o custo, né? Então eu fui lá, mostrei para o cliente e tudo, ele olhou e falou assim, vamos ver o mínimo que você faz. Eu falei, não, eu vou te fazer pelo preço de custo. Eu falei, quanto que é? Eu falei, 27. Falei, mas por que vocês estão vendendo pelo custo? Porque nós estamos apertados, precisando de dinheiro. Ele pegou e falou, então faz isso, em vez de eu te comprar, eu te empresto o dinheiro. Eu levei lá, o meu tio pegava o dinheiro emprestado. Então aquilo virou uma rotina. Já foi começando a negociar. Tentou vender a firma, eu falava com a minha mãe para não deixar, tentou arranjar sócio, eu falava para não deixar. Então a minha mãe, antes de eu fazer 18 anos, ela me deu uma procuração para representar ela na firma, né? Então quando foi no ano de 80 em janeiro de 64, eu casei com minha esposa,
Foi um ano abençoado por Deus. E nesse ano, o dia 1º de março, meu tio chegou perto de mim, ó, a chave da firma está aqui, eu vou sair, que ela vai quebrar. Eu tentei arranjar sócio, você não deixou, tentei vender, você não deixou. Eu sou um homem honesto, eu não quero assinar nada. Então eu peguei a empresa nessa situação, tinha 10 funcionários, incluindo eu, devia 5 vezes o patrimônio e não tinha nenhum imóvel nem nada, né? Tá. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência vamos saber como o senhor Ricardo Zema, a partir daí dos 18 anos, né, de idade, começou a fazer com que o grupo chegasse ao ponto que é hoje, um dos maiores grupos diversificados aí do Brasil. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Até já. A Entrevista Coletiva está de volta aqui pela Band Triângulo, hoje recebendo o empresário Ricardo Zema, presidente do Grupo Zema, que dizia no bloco anterior que assumiu mesmo ali o grupo aos 21 anos de idade, né? Isso há 50 anos, exatos 50 anos atrás. E nesse tempo, senhor Ricardo, o senhor fez com que esse patrimônio, esse grupo crescesse muito, né? O senhor batalhou muito nesse começo para que chegasse ao que é hoje? A minha vida inteira. Ou eu estou trabalhando ou eu estou com a minha família, eu não faço outra coisa, eu não sei isso. Então eu trabalhava demais mesmo, sábado, domingo, tudo, né? À noite, né? Então a minha vida foi trabalhar. Agora, senhor Ricardo, como é que foi naquele momento? O senhor assumiu a empresa, uma empresa praticamente falida, quebrada, com pouca credibilidade perante a família, mas o senhor falou, vou manter a empresa do meu pai aberta e vou fazer ela ser uma empresa de renome. Hoje são mais de 7.300 funcionários. Ela, inclusive, acaba de ganhar um prêmio como uma das melhores empresas para se trabalhar. Isso demonstra que o estilo familiar que o senhor implementou lá no passado, que viu o seu pai, o seu avô trabalhando, se manteve dentro da empresa até hoje? Até hoje. Nunca falhei um dia, nunca adoeci na minha vida, né? Então a gente tem que dar graças a Deus por isso, pela saúde que tem, né? Agora a gente, para vencer na vida, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Eu sempre gostei de trabalhar, né? E acho bom. Agora, senhor Ricardo, o Brasil, lógico, enfrentou várias crises ao longo desse tempo todo que o senhor estava administrando a empresa. E algum momento, alguma dessas crises, seja na década de 50, 60, 70 ou 80, o senhor teve algum receio de não conseguir levar adiante? Teve algum momento difícil que enfrentou? Tivemos diversos momentos difíceis, né? Mas graças a Deus suplantamos todos eles. Né? Que época que o senhor lembra assim recessão? Naquela época que lançou o Cruzeiro, o Real, né? O Real. Cruzado Novo, depois veio o Real. Então naquele tempo o juro era muito alto, então pegamos emprestado. Eu lembro, nós estávamos construindo um prédio lá em Araxá de 20 apartamentos. O prédio estava quase pronto e nós estávamos muito apertados. Então eu peguei um empréstimo de 5 apartamentos, né? E então veio aquela crise danada, eu tive que vender os 20 para pagar os 5. Então é um dos casos que passou. E isso já foi década de 80, 90, né? 80 e tantos, 90. Mas a empresa já estava consolidada, não? Como? A empresa já estava consolidada, o grupo? Não, estava, não. Nessa época, porque eu assumi ela em 64 e depois o negócio começou a desenvolver, né? Então, no ano de 69, eu comprei o primeiro negócio nosso, foi um autopeças, comprei um posto de gasolina, daí 6 meses eu comprei o segundo posto de gasolina, mais 6 meses o terceiro, mais 6 o quarto, e o negócio começou a desenvolver, né? Então, em 76, eu já estava aí com mais alguns postos, fora esses, né? Então, eu comprei a concessionária Chevrolet de Araxá. Comprei um negócio, não os imóveis, né? Sim. E quando eu levei ela na instalação nossa, eles vendiam geladeira Frigidaire, fogão d'água e Liquigás. E lá não cabia. Então, eu fundei a primeira loja Eletrozema. A Eletrozema em Araxá. Em Araxá. E hoje a Eletrozema, a Eletrozema, ela tem quantas lojas hoje? Ela está com 426 lojas. 426 lojas. Então, fora do estado também ou é só em Minas, não? Como? O grupo não se concentrou apenas em Minas Gerais, já tem outros estados. Nós não, Minas, São Paulo,
Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso. Inclusive com postos de combustíveis, né? São quantos postos? O posto está com 249. E os postos do Grupo Zema, lembrando o telespectador, está entre os 15, né? O 15º no país. Quer dizer, um grupo já é grande. Distribuidora grande, já com vários postos de combustíveis, né? Bom, 50 milhões de litros de combustíveis vendidos ao mês. Isso aí é uma marca até estratosférica, pensando em número para uma empresa como a Zema, que está localizada no interior de Minas. Mas nós já temos 9 bases de petróleo, né? Então, a matriz é que é Araxá, né? Agora, nós temos base em Uberaba, temos base aqui em Uberlândia, temos em Ribeirão Preto, tem em Paulínia, tem Goiás, Mato Grosso, tem para todo lado. Agora, o Conselho Administrativo ainda pretende manter em Araxá ou já teve proposta para sair e ir para uma capital como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro? Não, porque hoje o nosso negócio está mais ou menos centralizado em Araxá, né? Então, os funcionários, os diretores, todos são de Araxá, né? Então, é lá em Araxá que nós estamos funcionando, administrando tudo, né? Ok, a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai saber do senhor Ricardo Zema esses segredos. Inclusive, ele tem os 10 mandamentos para se vencer na vida. Eu vou dizer aqui a você que está também querendo ser um empresário de sucesso, as dicas do senhor Ricardo Zema para vencer na vida. O Entrevista Coletiva volta em instantes, já já. A Entrevista Coletiva volta aqui pela Band Triângulo, recebendo o empresário Ricardo Zema, presidente do Grupo Zema. E é um grupo já com vários segmentos de sucesso na região, em vários estados também. Então, Ricardo, todo grande empresário, ele tem que sempre procurado por políticos, por exemplo. O senhor nunca quis se envolver com política ou já pretendeu, já chegou a se envolver, foi procurado ou não? Nunca entrei. Tive uma vez uma proposta para ser candidato a prefeito de Araxá. Eu fiquei de pensar, mas eu cheguei na conclusão, foi quando meus filhos formaram e começaram a trabalhar. Então eu fazia tudo sozinho, tudo que você pensar na firma era eu que fazia, né? Então, com a admissão deles, o negócio ia crescer. Eu falei, se eu entrar na política, eu vou crescer, eles vão falar que é por causa da política. Então não entrei e não fiz nada. Mas você acha que essa experiência do senhor como administrador, ela seria um exemplo também para administrar uma cidade ou você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, quer dizer, podia até administrar. Mas no meu caso, eu preferi não administrar. Não quis se envolver com a política? Não, porque senão ia atrapalhar o nosso negócio. Entendi. Bom, como que é o relacionamento da direção da empresa com os funcionários, com o grupo operacional? Nós temos um relacionamento muito bom, né? Por exemplo, eu uso o uniforme que todo mundo usa. Quando viaja, nós ficamos nos mesmos hotéis, junto com eles, né? Então, temos um relacionamento muito bom. Então, eu acho que isso é importante. E sempre, por exemplo, nós fizemos agora... Em agosto, agora, nós fizemos o 5º encontro dos funcionários antigos, né? Então, foi mais ou menos umas 200 e tantas pessoas, né? O pessoal vibra, acha uma beleza aquilo. Então, é um encontro que a gente tem com os ex-funcionários aposentados, né? Ou seja, aquele negócio, a pessoa, muitas vezes, ela começou a trabalhar na Zema e chegou até a aposentar dentro da mesma empresa sem modificar, sem sair da empresa. Nós temos muitos funcionários que trabalharam só na nossa empresa, né? Ricardo, a senhora não se envolveu em política, mas lógico que acompanha a política brasileira. Você acha que a atual situação, você acha que essas manifestações que aconteceram recentemente no Brasil, isso, inclusive em Araxá, lógico, toda a cidade teve, é um exemplo do que a população brasileira está indignada mesmo com a política? O senhor, como empresário, também tem essa indignação em alguns pontos que acontece não só com esse governo, mas há um longo tempo no Brasil? Você acha que é um momento ruim para o país? Eu acho assim, nós estamos tendo muito problema no país, né, geral, né, em todas as cidades, todos os estados, né, mas eu tomo conhecimento, eu não participo de nada, não quero saber nada, viu?
Não se envolve muito com Só isso. vejo em jornais. E os filhos também não? Também não. Também não. E como é que está a gestão da família em relação ao grupo? É muito diversificado o grupo, né? Você tem lojas de eletrodomésticos, veículos, combustíveis. Como é que consegue controlar, o senhor principalmente como presidente do grupo, controlar todos esses segmentos, não só em Minas Gerais, como em outros estados também? É trabalhoso, é complicado? Nós temos uma equipe lá muito boa, né? E essa equipe nossa, os diretores que nós temos, os gerentes regionais, todos começaram a trabalhar criança na nossa empresa, né? Então, todos lá, quer dizer, criança assim, talvez 18 anos, começou, às vezes até mais novos, né? Passou boa parte da vida lá. Então, eles foram criados dentro da nossa empresa. Então, isso aí ajuda muito a gente. Ajuda, né? E tem pessoas de confiança, são pessoas de confiança que vestem a camisa da empresa e tudo, né? Praticamente, então, eles são parte da família Zema. São parte da família, sem dúvida. E esse familiar, ou seja, administrar uma empresa, quando a gente pensa numa empresa familiar, como o senhor aí está há 90 anos, a empresa dentro do grupo, dentro da família, muitas empresas chegam nessas idades, mas elas passam a direção para administradores, advogados, pessoas de fora da família. E o grupo tem sempre se mantido ali, ou seja, a gestão pai, avô, tio, o senhor, agora parece que o neto também, o filho já está aí pronto para assumir a direção e o comando de todo esse conglomerado. Porque a nossa empresa, quando o meu avô já estava idoso, então eu mesmo fiz a divisão por 7 filhos que ele tinha, né? Da participação dele, dos imóveis e da empresa, que os imóveis eram só do meu avô, né? Então, isso aí nós tivemos um problema seríssimo mesmo com os parentes e tudo. Mas conseguimos suplantar tudo, conseguimos comprar de todo mundo. Então, hoje está mais ou menos resumido entre eu e meus filhos, né? E alguma partezinha muito pequena, tem uma irmã minha só que está nela, né? O senhor Ricardo, ele anda, inclusive surpreendeu aqui no intervalo, retirando da pasta dele uns bilhetes, que é, como eu disse no final do bloco anterior, os 10 mandamentos para se vencer na vida. Quer dizer, ele distribui isso aqui para as pessoas que querem chegar onde ele chegou. E esses 10 mandamentos são os seguintes: seja otimista, fuja dos pessimistas, não preocupe com a vida dos outros e não fale mal de ninguém. Gaste menos do que ganha, acredite em você, seja decisivo e objetivo. Não seja invejoso, seja honesto, seja organizado e, por fim, trabalhe, trabalhe, trabalhe. O senhor fez, o senhor deu essas dicas aqui, essas 10 dicas há muito tempo e hoje ainda distribui essas dicas para as pessoas, né, com intenção. O senhor acredita que é mesmo isso daqui um segredo para poder chegar a um sucesso? Isso aí, eu vou contar uma história assim, bem resumida disso, né? Eles me chamaram para ser paranível da Uniub em 93. Então, perguntou se eu aceitava, eu falei que aceitava tudo, né? Aí eu falei, então na véspera da formatura nós viemos trazer o convite. Eu tenho lá guardado um livrinho ainda, né? Então, falaram, em tal lugar, dia tal e tal, o senhor tem 20 minutos para falar, né? Eu perguntei para ele, não, mas 20 é pouco, não pode ser 30, não. Eles olharam assim, assustados um para o outro e tal. Então faz isso, são 3 que vão falar 20. Nós vamos pedir que cada um fala 15, o senhor fala 30, tá certo? Eu falei, tá ótimo então. Aí batemos aquele papo ali, passou uma meia hora, eles levantaram para despedir tudo, né? Falei, vamos recapitular tudo, né? Recapitulamos tudo, eu falei assim, então eu tenho 30 minutos para falar? Isso, então tira o 0, eu quero 3. Aí eles olharam um para o outro assim e falaram, o homem é doido. Era 20, ele pediu 30, agora ele quer 3, né? Então eu resolvi fazer um resumo para me falar e não tinha jeito. Então a minha vida é essa aí. Então eu fiz os 10 mandamentos para vencer na vida, né? Imprimi, eram 28 formandos, eu fiz 29 cópias no papel da firma, né? E levei para distribuir. São esses mandamentos? Esses mandamentos, Então, na hora que for para me fazer o discurso, eu li os 10 mandamentos, né? Então, na hora que estava lá num coquetel, vinha um, falava, gostei mais daquilo que o senhor falou, gaste menos que ganhe. Vinha outro, cada um falava uma coisa, e deu um resultado muito grande. Em Anaxá, então, tem a Rádio Imbiara lá, e tem o Oredes, que é o repórter lá, tem 35 anos. No dia 31 de dezembro de todos os anos, ele me chama lá às 11 horas, me faz pergunta mais ou menos durante 1 hora e meia, né? Aí conversamos tudo no final de 93, né?
Aí ele pegou, agora vamos falar sobre os 10 mandamentos, e puxou aquilo. Era xerox, de xerox mesmo. Aí o pessoal começou a procurar tudo. Então eu fiz esse envelope e deixava para distribuir, né? Então deu uma repercussão muito boa, viu? Ricardo, a Band Triângulo agradece a presença do senhor e também, principalmente, por essas dicas, né? E esses 10 mandamentos aqui que com certeza vai ajudar muita gente. E a Band Triângulo está à disposição do senhor para mandar um recado, não só para o pessoal de Araxá, né? Mas para toda a região do Triângulo, Alto Paranaíba, o sudeste do estado. Tá bom, eu agradeço muito o convite de vocês virem aqui. É uma honra muito grande para nós do Grupo Zema e quero desejar a todas as pessoas que estão assistindo aqui que sigam os 10 mandamentos, que tenho certeza que vocês vão vencer na vida. Eu desejo que todos vocês vençam na vida. Meu muito obrigado a todos os ouvintes e a todos vocês aqui da Bandeirante. Muito obrigado. Obrigado, Gregório. Um abraço, até o próximo programa. Então a gente esteve aqui com o presidente do Grupo Zema, senhor Ricardo Zema. O Entrevista Coletiva volta no próximo sábado. Uma boa tarde para você, boa noite e até lá.